Bom dia a todos, meus irmãos, graça e paz a vocês. Meus irmãos, nesta manhã, antes de nós lermos o texto, deixe-me falar com vocês acerca de um acontecimento que causou um certo no meio evangélico nas últimas semanas. Não sei se você está ciente, mas recentemente, um pastor muito conhecido veio a público dizer que estava se afastando da sua igreja e também do ministério pastoral por causa de alguns pecados que ele e a igreja enxergaram em seu ministério. Um homem que todos nós olhávamos e dizíamos, é um homem de Deus. Pecados não tiram a graça de Deus da vida dele, não o tornam não cristão, mas servem de alerta para todos aqueles que estão em algum nível de liderança, em algum nível de maturidade, de fidelidade espiritual, de modo que precisamos olhar para aquilo que aconteceu e tirarmos daquilo boas lições. Mas eu faço essa introdução falando desse caso, não para tomá-lo como exemplo daquilo que nós leremos, é justamente o oposto. É para dizer que enquanto eu lia o texto que nós leremos essa manhã, em primeiro lugar, não me vinha esse pastor à mente. Então, quando eu estiver expondo esse texto, que vocês não pensem que eu estou falando única e exclusivamente daquele pastor. Me deixe te dizer a maneira correta de ouvir esse sermão. A maneira correta de ouvir esse sermão não é pensando naquele pastor famoso que deu explicações a todos nós na internet. A maneira correta de ouvir esse sermão é ouvindo o que será falado e pensando em si mesmo, em como isso pode ser aplicado à sua vida. Nós veremos nesse texto o relacionamento entre o pastor e a igreja, entre o pastor e o rebanho de Deus. Nós veremos nesse texto o cuidado de Deus com o seu povo. Convido você a abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo de número 34. Ezequiel, capítulo 34. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comidas de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens,
E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor. Eu estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comidas. Meus irmãos, esse é um texto fortíssimo. O profeta Ezequiel está recebendo essa revelação da parte de Deus. E isso aqui descreve para a gente muito do que havia acontecendo no meio do povo de Israel. Só para situar vocês aqui, o povo de Deus está no cativeiro babilônico. O povo de Deus está sofrendo a opressão dos babilônicos. Coisas terríveis aconteceram, diversas pessoas morreram, tragédias, o templo foi destruído, Jerusalém destruída e o povo de Deus está no exílio babilônico. Mas veja que o profeta Ezequiel traz uma mensagem contra os pastores de Israel. E para a gente entender desde o começo, quando ele fala aqui de pastores de Israel, não pense em pastores de meramente ovelhas, como animais, não. Também não pense apenas na classe espiritual, como sacerdotes, profetas, levitas, não. Quando você ler pastores de Israel aqui, você deve pensar em sacerdotes, em profetas, em levitas, mas também nas autoridades, nos governantes, naqueles que estavam que estavam liderando o povo de Deus. Então, pastores de Israel aqui traz para a gente a ideia daqueles que estavam em posição de liderança, seja uma liderança espiritual ou uma liderança governamental. E perceba que Deus tem uma palavra contra esses que estavam exercendo liderança sobre seu rebanho. E essa palavra não é de aprovação, mas de reprovação. Porque quando olhamos o texto e lemos essas palavras, percebemos que aqueles pastores, aqueles líderes, eles estavam liderando o rebanho de Deus não da forma como deveriam. Eles estavam usando o rebanho de Deus para seus próprios benefícios. O texto enfatiza para a gente que eles estavam cuidando de si mesmos. E a pergunta é, como eles cuidavam de si mesmos? O texto diz, olha, vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não cuidam do rebanho. Os pastores, os líderes, as autoridades não estavam indo atrás daqueles que estavam fracos, não estavam indo atrás dos doentes, não estavam indo atrás daqueles que haviam se perdido, estavam única e exclusivamente preocupados somente com eles mesmos. Eles estavam usando o rebanho de Deus em benefício próprio. Olha que tragédia! E qual é a consequência disso? O texto diz pra gente que a consequência é que as ovelhas estão vagueando, as ovelhas estão perdidas, as ovelhas estão sendo devoradas por animais selvagens. Não é muito difícil de entender. O povo de Deus, pela falta de uma liderança justa e correta, o povo de Deus, pela falta de pastores fiéis a Deus, estava se dispersando e agora animais ferozes, a Babilônia, os estava devorando, os estava matando. Olha o que o texto está dizendo para a gente. Que é possível que pessoas que foram colocadas em posição de autoridade para liderar o rebanho, para liderar o povo de Deus, podem cometer pecados terríveis, a ponto de negligenciar o chamado de Deus, a ponto de negligenciar a ordenança de Deus, e trabalhar apenas em favor e benefício próprio. Quando olhamos para um texto como esse, percebemos algumas coisas aqui. O pecado dos pastores de Israel estava sendo observado pelo Deus Todo-Poderoso. Esses erros, esses pecados não passam despercebidos pelos olhos de Deus. Deus estava vendo quando os líderes oprimiam os pobres.
Deus estava vendo quando eles exerciam e cobravam altos impostos. Deus estava vendo quando eles eram negligenciados espiritualmente. Deus estava observando cada ponto da liderança que estava falhando sobre o rebanho de Deus. E se isso é verdade acerca dos pastores de Israel, também é verdade acerca de cada um de nós. Deus está observando a forma como nós lideramos aqueles que estão, entre aspas, abaixo de nós. Deus está observando como o patrão trata seu empregado. Deus está observando como você trata seus subordinados no seu trabalho. Deus está observando a brutalidade com a qual você trata outras pessoas que estão, entre aspas, abaixo de você. Deus está observando a liderança que você exerce sobre seus filhos. Deus está observando a liderança que você exerce na sua casa, sobre a sua esposa, na sua família. Deus está observando isso e a pergunta é: Ele está contra você ou está a seu favor? Deus olhou a liderança desses pastores e Ele diz: eu estou contra vocês, porque vocês estão cuidando apenas de si mesmos e não do meu rebanho. Ao observar a sua liderança, o que Deus diz a você? Ele está contra você ou está a seu favor? Você, assim como esses pastores aqui, estão usando aqueles que estão sob sua liderança para benefício próprio. É o que eles estavam fazendo. E perceba, as consequências desse mau uso da autoridade dada por Deus são destruição, morte, calamidade, exílio. Sabe o que a gente aprende aqui? É que a forma como nós lideramos traz consequências para os nossos liderados. A forma como nós cuidamos dos outros geram consequência para a vida dos outros. A forma como você lidera aqueles que estão debaixo de sua liderança trazem consequências. Você pode não estar cuidando da ovelha ferida na sua casa. Você pode não estar indo atrás da ovelha que está dispersa, que está se afastando, se desviando no seu lar. Você pode estar negligenciando o ensino da palavra de Deus, que vai curar a alma do doente, aos seus filhos, à sua esposa, aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Os pastores de Israel não estavam cuidando do rebanho de Deus. E isso trouxe consequências terríveis, porque agora o povo que não foi cuidado pelos pastores de Israel estão no exílio, sofrendo. Será que Deus deixará isso impune? Será que Deus aliviará a barra deles? Certamente que não. A Bíblia diz: Deus está contra eles e Deus os destituirá do cargo o qual os colocou. Mas a pergunta que pode surgir desse texto é: peraí, Felipe, então Deus não está sendo muito justo aqui. Porque se o pecado é o pecado dos pastores, se são eles que não estão liderando bem o povo de Deus, por que Deus mandou o povo para o exílio? Não tinha que mandar só esses pastores e esses líderes para o exílio? Não é justo. Se são eles que estão liderando mal e as ovelhas estão se perdendo, estão se ferindo, estão se machucando por causa deles, que eles vão para o exílio e as ovelhas fiquem. Mas aí a gente descobre, em segundo lugar, que não havia apenas o pecado dos pastores, mas havia também o pecado das ovelhas. Olha comigo, versículo de número 17. Olha isso. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água limpa? Deverão também enlamear o restante com os pés?
Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres, até expulsá-las. Perceba, em primeiro lugar, nós vemos que há o pecado dos pastores, e o pecado dos pastores leva o povo para o exílio. Mas em segundo lugar, nós vemos que também existe o pecado das ovelhas. Essas ovelhas aqui são descritas como aquelas que comem e não deixam comer, bebem e não deixam beber. São aqueles que são ovelhas chamadas de ovelhas gordas. Por quê? Estão em contraponto às ovelhas magras. São aquelas que estão não cuidando dos outros, mas fazendo assim como os pastores, cuidando de quem? Apenas de si mesmos. Olha como a palavra de Deus nos traz as coisas muito bem estabelecidas. Os falsos pastores cuidam de si mesmos. As ovelhas estão indo pelo mesmo caminho. Perceba como a ovelha não pode apontar para os pastores e falar assim: olha, eu estou no exílio por causa de vocês. Porque elas também tinham seus próprios pecados. Da mesma forma, você que pensou assim: eu estou fraco na fé porque a minha liderança não cuida de mim. Eu estou enfraquecido, eu estou machucado, estou ferido porque não tem gente para me liderar, para me guiar. Cuidado, você também é responsável por isso. Existe uma responsabilidade sobre seus ombros também. Existem o pecado daqueles que lideram, mas também existem os pecados daqueles que são liderados. E nesse caso aqui, tanto o que lidera quanto o que é liderado estão pensando apenas em si mesmos. Os pastores estavam pensando em si mesmos, oprimindo os mais fracos, usando os mais fracos para benefícios próprios. E as ovelhas fazendo o mesmo. Sabe o que a gente percebe aqui? Uma coisa que normalmente não costumamos pensar. Olha só, normalmente pensamos que os ricos e poderosos oprimem os mais fracos. Mas sabe uma realidade no texto? É que até mesmo os mais fracos podem oprimir os mais fracos ainda. Por vezes nos indignamos quando alguns homens que são ricos, que são poderosos, tratam outros inferiores com brutalidade. Tratam com indiferença. Tratam de forma parcial, injusta, desonesta. Olhamos e dizemos: é culpado, está errado. Mas quantas vezes dizemos isso quando o pobre oprime aquele que é mais pobre? Nosso Senhor Jesus contou uma parábola de um certo homem chamado de credor incompassivo. Ele devia uma quantia altíssima, era muito alta a quantia, ele não tinha condições de pagar. O que ele fez? Implorou àquele a quem ele estava devendo, dizendo: olha, por favor, me livre, eu não tenho como pagar, me livre. O homem diz assim: você está livre, não precisa me pagar. Assim que aquele homem sai, assim que aquele homem é liberto, o que ele faz? Ele vai até uma pessoa que o estava devendo e cobra e diz: se não me pagar, vou te jogar na prisão. Percebe? Ele estava sofrendo opressão justa. Ele estava devendo, ele tinha que pagar. Ele estava sofrendo uma opressão de alguém que estava acima dele. Então esse o libera. Mas agora ele oprime aquele que está abaixo dele. E é assim que a nossa sociedade caminha. Temos a opressão dos líderes, que por vezes julgam injustamente. Temos a opressão daqueles que estão acima de nós, que estão se alimentando daquilo que produzimos e exercem a liderança com brutalidade, com injustiça. Mas se olharmos na esfera pessoal nossa, será que também não exercemos algum tipo de brutalidade com aqueles que aparentemente estão abaixo de nós? Veja, essas ovelhas estavam oprimidas pelos pastores, mas elas também oprimiam a si mesmas.
Isso é algo muito fácil de acontecer no nosso meio. É muito fácil usarmos uns aos outros em benefício próprio. É muito fácil olharmos para os irmãos que são aparentemente mais fracos e jogarmos eles para escanteio. É o que o texto está dizendo. Vocês empurram. Olha só, versículo de número 21. Vejam, versículo de número 21. Vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. A imagem que a gente tem aqui é de alguém mais forte empurrando o mais fraco. Está expulsando, está tirando o mais fraco, ao invés de estar acolhendo, ao invés de estar amando. Pare de culpar apenas aqueles que estão acima de você. Comece a olhar também para a sua própria vida e a forma como você tem lidado com aqueles que estão ao seu lado. Por vezes nos preocupamos muito com os que estão acima e não olhamos para o lado. É possível que você esteja empurrando outros para fora, porque se acha mais forte, porque se acha mais crente, porque se acha mais santo, e assim aqueles que aparentam ser mais fracos vão sendo jogados para escanteio. Como fazemos isso? De que formas empurramos os outros para fora? Tem várias maneiras, mas tem uma especial. Empurramos os outros para fora, não com o chifre, mas com a língua. Quando pegamos o irmão que está fraco e caímos em cima dele. Não quer nada com Deus mesmo não, é um afastado, está desviado. E assim vamos empurrando cada vez mais para fora aquela ovelha fraca. Olha o paralelo, olha isso. As ovelhas fracas não estavam sendo amparadas pelos pastores. As ovelhas feridas não estavam sendo tratadas pelos pastores. As ovelhas desviadas que estavam longe não estavam sendo buscadas pelos pastores. Em contrapartida, olhamos para nós e nos perguntamos: estamos nós curando as feridas? Buscando as perdidas? Fortalecendo as enfraquecidas? Por isso que eu disse que esse texto precisa ser lido não pensando no outro que caiu, mas olhando para cada um de nós e refletindo: será que eu estou assim? Será que Deus está contra mim por causa desse tipo de atitude? O que fazer? O texto nos coloca em uma grande enrascada. Por quê? O povo de Deus, ele está sob uma liderança ruim, ele está sob pastores que não cuidam do rebanho, e para piorar mais a situação, eles próprios estão cometendo pecados contra Deus também e contra o próximo. Como escapar disso? Para onde fugir? Para onde correr? Ezequiel, capítulo 34, inicia uma série de mensagens, de promessas de restauração de Deus para com seu rebanho. Até aqui, estamos vendo a total escuridão. Até aqui estamos vendo que, aparentemente, não tem o que fazer. Mas Ezequiel 34, chamado por alguns de o Evangelho segundo Ezequiel, vai nos mostrar que tem uma saída. Olha comigo, versículo de número 11. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens
e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Olha agora. Procurarei as perdidas, trarei de volta as desviadas, enfaixarei as que estiverem feridas e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Veja, a promessa de Deus aqui é: olha, vocês estão vendo esses pastores? Eles não cuidam do rebanho, eles não vão atrás das feridas, eles não curam as feridas, eles não vão atrás das perdidas, mas vejam, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu mesmo irei atrás das minhas ovelhas. Que esperança maravilhosa é essa? Que pega ovelhas que estão perdidas, como o Rodrigo leu, como se estivessem sem pastor, e então diz: chega, vou dar um basta nisso. Agora eu irei atrás de vocês, eu cuidarei de vocês, eu os colocarei num lugar bom, bonito e tranquilo. Que promessa maravilhosa. Mas a pergunta que a gente pode fazer para o texto é como? Como Deus, que está lá no céu, vai cuidar das ovelhas na terra? Como Deus, que está lá no céu, vai conduzir Ele mesmo as ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas? Como? Versículo de número 22. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Olha agora. Porei sobre elas um pastor. Quem? O meu servo Davi. E ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Davi? Meus irmãos, não é o Davi que matou Golias. Em alguns momentos, quando lemos Davi, a casa de Davi nas Escrituras, isso nos aponta para um outro. Um outro que derrotou grandes inimigos do povo de Deus. Um outro que é maior que Davi. Um outro que é mais forte que Davi. Um outro que tem o poder de reunir todas as ovelhas, não apenas da casa de Israel, mas de todo o mundo, e pastoreá-las como um único rebanho. Deus está dizendo que Ele vai pastorear as suas ovelhas por meio de Davi. Você sabe quem é Davi? Você sabe de quem o texto está falando? O texto está falando daquele que disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O texto está falando daquele que não esmaga a cana rachada, que não apaga o pavio que ainda fumega. O texto está falando daquele que disse que veio para buscar as ovelhas perdidas. O texto está falando daquele que disse que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas que serão reunidas e juntadas. O texto está falando daquele que Pedro chamou de o Supremo Pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas há um detalhe, dentre todos os outros que a gente poderia enfatizar, eu quero focar nesse, no pouco tempo que nos resta. Porque esse pastor, porque ele é diferente dos outros pastores? 2 motivos rápidos. Em primeiro lugar, é porque esse pastor
é o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe exatamente das necessidades das suas ovelhas. E Ele sabe das necessidades de suas ovelhas, não apenas como um bando, como um rebanho. Não, Ele sabe das necessidades das suas ovelhas individualmente. E isso é importante porque o pastor precisa saber como cuidar de cada ovelha individualmente. Porque tem ovelhas que, se você deixar, elas comem até lixo. Tem ovelhas que se perdem e vão andando, e se você deixar, elas caem penhasco abaixo. Tem ovelhas que se perdem e não conseguem voltar de forma alguma. Olha isso, Ele sabe cuidar individualmente. Ele sabe a ovelha que está ferida. Ele sabe aquela que está com a mágoa no coração. Acho que ninguém está vendo. Ele tem bálsamo para o que está ferido. Ele tem óleo para curar, Ele tem azeite para curar. Ele sabe a ovelha que está fraca, não está se alimentando direito, não está conseguindo caminhar muito bem. Ele olha individualmente para você. Ele olha individualmente para a ovelha que está caminhando para longe e ninguém está percebendo. Ele é o pastor perfeito porque Ele consegue examinar individualmente seu rebanho e dar o cuidado perfeito para cada ovelha do seu rebanho. Ele é o pastor perfeito porque Ele não toma, Ele dá. Ele não usa, mas Ele se entrega. Ele não mata, mas Ele salva. Ele é o pastor perfeito, porque Ele conhece cada necessidade. E em segundo lugar, Ele é o pastor perfeito, porque Ele também é a ovelha perfeita. Destacamos aqui a divindade desse pastor perfeito, mas também a sua humanidade. Sendo pastor, Ele sabe de tudo que você precisa, de tudo que você necessita e tem o poder para te dar. Mas sendo ovelha, Ele sabe cada dificuldade que você passa. Sendo ovelha, Ele sabe como dói a ferida, porque Ele foi ferido. Sendo ovelha, Ele sabe como dói o abandono, porque Ele foi abandonado. Sendo ovelha, Ele sabe como é difícil caminhar nesse mundo pedregoso. Veja, Ele é o pastor supremo e o perfeito pastor, porque Ele é tanto capaz de te dar o que você precisa, como saber como você se sente. Ele te entende. Os outros pastores, os falsos pastores, só usam você. Os falsos pastores não se importam, não querem entender, não querem nem ouvir, mas Ele ouve, entende, sente e clama por você. Quando a sua lágrima cai, Ele olha e Ele diz: eu sei que é isso, eu já chorei também. Quando a sua alma sangra, Ele olha e diz: eu sei o que é isso, a minha já sangrou também. Quando o coração tá longe de Deus por causa dos pecados, Ele olha e Ele sabe: eu sei, na cruz eu experimentei isso também, por causa dos seus pecados. Veja, Ele é o pastor perfeito, porque Ele cuida de mim, de você individualmente, e Ele sabe o que estamos sentindo e passando, e por isso Ele é capaz de compadecer-se das nossas necessidades. Por isso, nessa manhã, quero que você saia daqui com essa palavra, olhando os pastores que cuidam de si mesmos. Nós cuidamos de nós mesmos, mas existe um que não pensou em si mesmo, antes esvaziou-se, tomando a forma de servo, humilhou-se, entregou-se para salvar as suas ovelhas dos maus pastores
e delas mesmas. Meus irmãos, que nessa manhã você saia daqui olhando para Jesus e vendo nele como o perfeito pastor que cuida de você. Talvez você esteja ferido. Talvez você esteja magoado. Talvez você esteja fraco, desanimado, abatido. Que nessa manhã você receba o cuidado do Supremo Pastor, que se entregou por mim e por você. Veja, Ele não usa você, Ele te ama. Ele zela por você e Ele vai te levantar para a glória do nome dEle. Porque nenhuma de suas ovelhas se perderá, é o que a palavra nos garante. Vamos orar.